Shalom, shalom, shalom. Desejo para você paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você. É isto que eu quero que você tenha na vida. Que você tenha tudo isto: a paz, a prosperidade, a saúde, a segurança e seja um ser completo. E um ser completo só através de Cristo. Bom, o nosso assunto de hoje é filho primogênito e filho unigênito. Hoje nós vamos entender tudo isto aqui. Nós vamos entender o que é o primogênito e o que é o unigênito. O apóstolo Paulo, ele nunca apresentou Jesus como unigênito, mas sempre como primogênito. Já Marcos, Mateus e Lucas apresentou Jesus como unigênito. Agora veja, para um bom fluxo de aprendizado, é necessário assistir a primeira parte desta série. Sem a primeira parte, você não irá entender as outras partes, as demais partes. Então precisa entender, porque lá eu explico o que é o Logos e todos os nomes que o Logos foi chamado. Ele foi chamado de coluna de fogo, de filho, de verbo, palavra, Jeová Deus, Espírito Santo. Lá é explicado todas estas coisas. Então vamos lá, gente. Há uma confusão com relação a isto: filho primogênito e filho unigênito. Já deixando bem claro que não existe a doutrina da pré-existência. A criação de um filho, Jesus, lá na eternidade, ele foi gerado lá na eternidade. Não. O Logos, a palavra, o verbo, que se encarnou em Jesus de Nazaré, é o próprio Deus. O irmão Branham ensina isso. O problema das pessoas nesta mensagem é que eles pegam só uns parágrafos. E aí uns se tornam unicista, outros se tornam dualista. Certo? Então nós temos o unicismo, é uma doutrina falsa. O dualismo é uma doutrina falsa. O trinitarismo é uma doutrina falsa. Mas, Gutenberg, qual é a doutrina correta? Deus em morfe. Foi isto que o irmão Branham ensinou. Então, 40 anos esses homens estão na mensagem e eles não conseguiram desenrolar estas coisas. É desta forma que nós estamos vendo. É só confusão e bagunça. Tudo isto. Então, para muitos, eu não sou nada. Para muitos, eles dirão assim: aquele é um moleque que está tentando se aparecer. Bom, Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele usou uma jumenta para refrear a insensatez de um profeta. Você viu isso? Está lá nas Escrituras. Para o César Augusto, eu não passo de um lixo. Mas o William Branham diz: os lixos que os religiosos chamam de lixo, é esses que Deus usa. Então vamos lá, gente. Olha só. Eu vou ter que retornar aqui para falar algumas coisas que eu já falei, porque é necessário para chegarmos ao entendimento completo. Vamos lá. Vou começar aqui. O irmão Branham falando nesse parágrafo, ele diz assim: agora aqui está o que aconteceu. Desculpe, eu simplesmente entrei nisto. Isto simplesmente me leva bem aonde eu amo isto. Ele disse: eu amo isto. Vê o Logos e esta grande fonte de espírito, a qual não tinha nenhum princípio ou nenhum fim. Eterno é aquele que você sabe, que você não conhece o seu princípio e nem conhece o seu fim. Este grande espírito começou a formar na criação. Olha só, esse grande espírito começou a formar na criação. O Logos, que saiu de Deus, era o filho. Aí eu expliquei lá na parte 1 que o Logos foi chamado de filho. Era a única forma visível que o espírito tinha. Isto era uma teofania, que significa um corpo. E o corpo era como de um homem. Muito bem, vamos lá. Então o irmão Branham fala assim: Deus, na sua forma primitiva, eu vou desenhar aqui um círculo. E nós vamos chamar esse círculo aqui de Deus na sua forma primitiva original. Na sua forma primitiva, original, Deus é o quê? Espírito. Deus é espírito.
Ele é o Espírito invisível, infinito, que enche céus e terra. Esta é sua forma primitiva, sua forma original. Mas se esse Deus tinha atributos, eu estou desenhando este círculo só para fazer uma analogia, porque eu sou um ser finito. Eu não posso entender. O irmão Branham tinha dificuldade para explicar isso aqui, porque ele disse, é uma coisa tão grande, tão gigantesca, que nós que somos seres finitos, não conseguimos adentrar tão profundo nisso, mas nós temos uma base mais ou menos como seja. Então, esse espírito, ele tinha atributos, pensamentos que haveria de se manifestar. Ele queria ser curador, redentor, libertador, pai, filho. Bom, vários atributos havia na sua mente, você sabe disto. Esses pensamentos que ele queria manifestar. Mas como ele manifestaria, ele colocaria esse projeto em prática se ele não podia ser visto? Então ele tinha que arrumar uma maneira de ser visto, de sair deste anonimato e ser projetado, começar a executar o seu plano no mundo espiritual. Então era isso. Ele queria fazer isto. Executar o seu plano, mas para executar, ele precisava ser visto no mundo espiritual. Então, desta grande fonte, a grande fonte de espírito, que era a fonte de perfeição, a fonte de amor, a fonte de verdade, ele era tudo isto. Ele era a fonte de tudo que você possa imaginar de bom. O profeta disse, esse Deus é como espírito na sua forma original. Ali havia neles pensamentos, atributos. Dele se origina tudo isto. Perfeição, amor, verdade, tudo isto vem de Deus. Então, ele quer botar o seu plano em prática. Aí o que ocorre? Ele vai surgir no universo como uma teofania, como um corpo, como verbo, como um corpo palavra, o verbo, o logos. Então eu vou fazer aqui a animação para poder a gente entender claramente. Vamos lá. Então, ele vai surgir no universo. Esse Deus Espírito agora começa a tomar a sua primeira forma corpórea. O irmão Branham disse isto. Então o irmão Branham disse, eu começo a ver uma pequena luz surgindo no universo. E esta luz toma a forma de um homem. Este é o quê? O Logos, é a teofania de Deus. Deus sai do anonimato, sai de espírito para ser palavra. Isso aqui é Deus, gente. Isso aqui não é uma pré-existência, um ser criado, não. O Logos é eterno. E eterno só Deus. O profeta ensinou isto. Então, quando Deus surge no princípio, e esse Logos foi chamado de Filho. Vou até botar aqui em letra de forma, para você entender melhor. Esse Logos foi chamado de Filho. E aí ele foi chamado de Filho primogênito. Primogênito. Olha só. Que letra bagunçada essa daqui. Vamos voltar aqui. Vamos copiar de novo. Foi chamado de filho primogênito. Pronto. Então aqui está, gente. Olha. Primogênito. E Jesus de Nazaré foi chamado de quê? De unigênito. Vamos entender aqui. Deixa eu trazer aqui. Pronto. Então aqui você tem o seguinte, olha só. Olha só, deixa eu apagar aqui e trazer para cá, para que as pessoas não compreendam errado. Então eu vou chamar de filho primogênito. Vou botar aqui. Vou abreviar para você. Pronto, vou botar até o G. Primogênito. Você vai entender.
Jesus de Nazaré foi chamado de unigênito. Olha aqui, pronto. Veja só. Deixa eu botar melhorzinho aqui para que você entenda melhor. Vamos lá. Unigênito. Pronto. Ele foi chamado de unigênito. Olha, você vai ver que Mateus, Marcos e Lucas apresentam ele como unigênito. Paulo, quando fala de Jesus, só refere a ele como primogênito. Veja só. Então vamos entender aqui. Quando Deus surge no universo, como Logos, foi chamado de filho lá no princípio, aí foi chamado de primogênito, porque dele sairia mais filhos agora. Sairia agora, Adão sairia dele, a sua imagem e a sua semelhança. Mais para frente eu vou explicar isto aqui. Então, quando Paulo vê Jesus depois de ressurreto, e o William Branham diz, Paulo se encontra com o mesmo Logos que guiou o povo de Israel. Quando Paulo se encontra com Jesus, ele nunca chama Jesus de unigênito. Ele chama de primogênito. Mas por que Jesus de Nazaré foi chamado de unigênito? Porque o único filho na terra que nasceu das entranhas de uma mulher sem pecado, o filho sem pecado, foi Jesus. O único filho que nasceu sem pecado. A maneira como ele veio ao mundo faz dele unigênito. É o único filho gerado, saindo das entranhas de uma mulher que veio a esta terra sem pecado. Você me diz, mas Gutenberg, Adão também era um filho, mas ele não veio das entranhas de uma mulher. Ele não saiu das entranhas de uma mulher. Não. E Adão cometeu pecado. Esse é o filho Jesus. A gente sabe, Jesus de Nazaré é o filho. É o corpo de Deus a qual Deus iria habitar, a qual este Logos iria se encarnar. Então, o Logos, o verbo, a palavra, se encarna em Jesus. Nós vamos ver o irmão Branham falando isto. Então, o único filho que sai das entranhas de uma mulher, sem pecado e que nunca pecou, é só Jesus. Por isso que faz dele unigênito. Porque a partir dele, viria outros filhos que iriam nascer de novo. Agora, esse seria uma nova criação. Por isso que Paulo não trata Jesus como unigênito, mas trata como primogênito, porque através da ressurreição de Cristo, viria outros filhos através do novo nascimento. Outros. E aí surgiria mais filhos agora. Depois da ressurreição, nós teríamos, os eleitos seriam encontrados e nasceriam de novo. Então seria mais filhos. Será que Deus tem só um filho? Por que o Logos foi chamado de primogênito? Porque ele é o primeiro que surge, próprio Deus surgindo no universo, surge, para a partir daí surgir vários filhos, as teofanias serem criadas. Então surge Adão, a imagem e semelhança do Logos. Você vai ver que Jesus disse assim, ó. Vou trazer para aqui, ó. Jesus disse assim: fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Olha só. Por que ele disse isso, eu vou para o Pai? Porque eu vou voltar a ser aquela condição que eu era lá quando surgi no princípio. Gente, o Logos é o Espírito Santo, então Jesus estava dizendo, olha, vou para o Pai, então vou voltar a ser aquela condição e depois voltarei para habitar dentro de vós. Não tirando, gente, isso aqui, Jesus de Nazaré é o Filho que foi gerado no ventre
no ventre de Maria. Isso a gente não pode tirar. Seria o corpo a qual o Logos iria se encarnar e andar no meio dos homens. Isto faz deles dois? Não. Esse é o plano de Deus. Quando introduziu o primogênito no mundo, quando introduziu o Logos, o primogênito no mundo, disse: sacrifício e ofertas não quiseste, mas corpo me preparaste. Um corpo foi preparado para o primogênito entrar no mundo. Como é que ele entraria se não fosse através de um corpo, visto que este também veio como filhos através da carne e do sangue? Hebreus diz isto. Eu não posso colocar todos os parágrafos do irmão Brana que o irmão Brana fala aqui, porque tomaria muito tempo. Mas aqui eu estou dando só uma pincelada. Uma pincelada. Para você entender. Vamos seguir aqui em frente. Eu vou ter que apagar isso aqui. E aí nós vamos seguir aqui em frente, que eu tenho mais coisas para mostrar que são tremendas. Porque as pessoas embaraçam aí o princípio da criação de Deus, acham que foi alguém que foi criado lá no princípio. Os dualistas gostam disso. Eles acham que o princípio da criação de Deus é o Logos, que é Jesus, que foi criado lá no princípio. Ora, o irmão Brana vai dizer para nós que o princípio da criação de Deus é Jesus de Nazaré. Vamos provar isso aqui? Com o irmão Brana dizendo? Vamos provar que o Logos é o próprio Pai? Vamos? Vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá, pronto. Deixa eu puxar para cá. Olha só. O irmão Brana disse assim para nós, assim, ó. Eu esqueci de colocar aqui a mensagem qual é, mas se você me perguntar depois eu te mostro qual é a mensagem. Os ventos começaram a soprar e o cabelo da pequena Eva começou a voar. E ela disse: ó, que vento! Paz, aquietai-vos. E os ventos lhe obedeciam. Ele era o filho de Deus. Ela era sua amada. Então posso ouvi-lo dizer: querida, você está vendo o sol se pondo? É hora de falarmos com quem? Com o Pai. Preste atenção aqui, ó. Olha só. Então eles subiam até a catedral, a grande árvore, e enquanto se ajoelhavam, de repente uma celestial luz brilhante descia. Quem descia? O Logos. Olha o que o irmão Brando diz aqui. Quem descia? O Logos. É hora de falarmos com quem? Com o Pai. O Logos, o Espírito Santo, que os havia feito da terra, descia. Pai, Deus. Ele dizia: filhos, se divertiram hoje? Sim, Pai. Está vendo? Uma vez eu estava conversando com o irmão chegou para mim e disse: Gutenberg, o Logos é eterno e não é eterno. Eu digo: não existe isso não, irmão. Não existe isso não. Não existe essa questão de dizer é eterno e não é eterno, é eterno e não é eterno. Não. O Logos é eterno, o Logos não foi criado, o Logos é o próprio Deus. Agora, Jesus de Nazaré teve um princípio e teve um fim. Porque esse corpo justamente foi gerado pelo Logos para morrer. O corpo, Jesus, morre, mas o que estava dentro dele, o Logos, não morre, porque foi pregar para as almas em prisão. Foi pregar para as almas em prisão. Foi pregar para as almas. Foi pregar para as almas em prisão. O irmão Brana disse isto, o corpo ficou no túmulo, mas o que estava dentro dele foi pregar para as almas em prisão. O Logos. Então aí você vê claramente. Você vê claramente que o irmão Brana dizendo: o Logos é o Pai, que vinha conversar com Adão e Eva na viração do dia. Vamos lá, vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente, porque este assunto é simplesmente maravilhoso. Eu quero voltar aqui para eu. Muito bem, gente, vamos lá. Olha só, eu tive que pausar aqui o vídeo porque o meu computador estava esquentando. Eu fiquei com medo dele se desligar aqui e eu perder parte do ensinamento que nós acabamos de
trazer. Então veja só, eu tenho que usar 3 programas para fazer isso aqui. Eu estou usando 3 programas ao mesmo tempo. Então o computador às vezes esquenta demais. Mas tudo bem, vamos lá. Bom, vamos lá. O irmão Branham diz assim, ó, eu vejo pessoas da mensagem dizer assim, que o Logos é Jesus que foi criado lá na eternidade. O irmão Branham aqui ensina para nós que não é desta forma. Vamos lá? Vamos entender aqui o que o profeta diz para nós? Olha só. As 7 eras da igreja era da igreja de Laodiceia. 1960, Jefferson Filho. Parágrafo 68. O princípio da criação de Deus. Isto é o que o Senhor Jesus diz que ele é. Porém, estas palavras não significam exatamente como elas soam para nós. Tomando-as assim como soam, tomando-as assim como soam. Tem feito com que algumas pessoas, na realidade multidões de pessoas, tenham a ideia de que Jesus foi a primeira criação de Deus, fazendo menor que a deidade. Logo, esta primeira criação criou todo o resto do universo e tudo que este contém. Mas isto não é certo. Se você tomar isto e dizer que Jesus foi a primeira criação de Deus lá na eternidade, o irmão Branham disse, você está errado. Multidões estão errando nisto. Eu conversando com um denominacional, ele disse, Gutenberg, a Bíblia diz, tem uma parte da Bíblia que diz que Jesus estava junto de Deus antes que houvesse mundo. Eu disse, qual é a parte? Ele disse, aqui o versículo, ele pegou um versículo de uma Bíblia adulterada e disse, a Bíblia dizia assim, quando eu estava junto de ti, quando eu estava contigo. Bíblias adulteradas para ensinar o errado. Eu creio no profeta. Eu creio no profeta William Branham. As pessoas pegam os parágrafos, elas não harmonizam o que o irmão Branham falou, e aí acabam fazendo bagunça. Multidões têm falhado em entender. Multidões. O irmão Branham disse, olha, fazer de Jesus menor que a deidade, dizendo que ele foi criado lá na eternidade, disse, isto não é certo. Vocês sabem que isto não combina com o resto da Bíblia. As palavras são, ele é o originador e o autor da criação de Deus. Agora sabemos já por certo que Jesus é Deus, Deus mesmo. Ele é o Criador. O Logos é o próprio Deus que se encarnou em Jesus de Nazaré. O Criador se encarnou fazendo um corpo para ele. Este é o corpo dele, Jesus. Então isto não faz dele 2, mas um só. Vamos lá. Vamos seguir em frente. O restante aqui são os versículos que diz todas as coisas foram feitas por eles e sem ele nada do que foi feito se fez. Deixa eu voltar lá no meu slide aqui para a gente entender o que ele quis dizer aqui. Ó. Pronto. Voltando aqui no slide. Olha só. O irmão Branham disse assim para nós assim. Se você disser que esse aqui, o Logos, é Jesus que foi criado lá na eternidade, o irmão Branham diz, isto soa errado. Esse Logos é o próprio Deus. É o próprio Deus. O que ocorre é que o Logos se encarnou neste corpo chamado Jesus de Nazaré. Então, o Logos encarnado faz de Jesus, quando ele estava aqui na terra em carne, faz dele Deus em carne humana. Aí o irmão Branham diz, Jesus é Deus, porque era o Logos encarnado. Agora é claro que Jesus tinha 2 naturezas. A natureza humana, que era ele, e a natureza divina, que era o Logos. Muitas vezes a natureza divina falava, e muitas vezes a natureza humana falava. Então, gente, ele era dual em natureza e não em personalidade. Dual em natureza. Era um homem, 100% homem, 100% Deus. Ali você tinha uma pessoa, ali estava um ser, que era 100% homem, 100% homem era Jesus de Nazaré, aqui ó, e 100% Deus era o Logos que estava dentro dele. A natureza divina e a natureza humana. Então, aí você compreende como é que é. Vamos lá, voltando aqui ao que o profeta ensinou. Então o profeta deixou claro que ali, você dizer que ele foi criado lá na eternidade, que o Logos é um ser criado, aí você erra
e milhões estão errando, o profeta diz. Mas vamos ver aqui o que é o princípio da criação de Deus que o profeta falou. O profeta falou para nós assim, ó, o princípio da criação de Deus. O que é o princípio da criação de Deus? Vamos lá. Eu vou trazer aqui. Olha só. O que é o princípio da criação de Deus que o profeta fala para nós? O que é? Vamos lá. Vamos entender. Apocalipse capítulo 4, terceira parte do trono da misericórdia. Recordem, há 2 domingos atrás nós entramos nisto, o grande diamante. Mas ele é lapidado de muitas maneiras diferentes, para refletir fogo e suas luzes. Esta é a maneira. Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus. Apocalipse 1. Isto é correto. Então, quando Deus foi criado, o irmão Brano pergunta, ele é princípio da criação de Deus. E Deus é eterno. Isto é correto? Mas quando Deus foi criado? Quando um bebezinho que foi concebido no ventre de uma mãe, uma virgem, ela começou a desenvolver aquelas células dentro para trazer este bebezinho. Aquele foi o princípio da criação de Deus. Olha, gente, isto é maravilhoso. É só você ler as mensagens do profeta e harmonizar, que tudo dá certo e você compreende tudo. Aquele foi o princípio da criação de Deus. Pois Deus foi feito carne e habitou no nosso meio, e se tornou Emanuel, Deus conosco. O princípio da criação de Deus. É maravilhoso e tremendo. Então Deus gerou um corpo para ele andar no meio dos homens. E este corpo, Jesus, é o princípio da criação. O princípio da criação. Foi o corpo que Deus criou, gerou no ventre de Maria para andar no meio dos homens. E quando Deus estava naquele corpo, era Deus, Emanuel, Deus conosco. Aqui o profeta fala. É maravilhoso. É maravilhoso e tremendo. Dá vontade de saltar agora mesmo. Dá vontade de sair correndo agora na rua. Com tantas maravilhas. Vamos lá. Para eu concluir aqui minha reflexão. Pronto, gente. Para concluir aqui o princípio da criação de Deus, eu vou deixar mais esse parágrafo aqui para a gente concluir essa parte aqui, que eu já estou bem avançado aqui nos minutos. E eu não quero ser longo, eu quero que você entenda parte por parte. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para a gente ver aqui tudo direitinho. As 7 eras da igreja era da igreja de Esmirna. Parágrafo 97. Deus desceu em uma célula de sangue, não através de um homem, mas pelo Espírito Santo. E no seio daquela virgem foi edificado um tabernáculo, com a finalidade de morrer. A semente da mulher veio a fim de que ele fosse esmagado para trazer-nos salvação. Quando o Espírito Santo desceu sobre Maria, ele criou dentro de sua madre a célula que se multiplicaria e se tornaria o corpo do nosso Senhor. Aquela célula foi criada. Ela era o princípio da criação de Deus. Eu tenho vários parágrafos para mostrar isso. Eu vou mostrar só esses 2 aqui. O princípio da criação de Deus. Aquela célula era o princípio da criação de Deus. Isto é isto o que Jesus é, o princípio da criação de Deus. Jesus de Nazaré, olha só, o Logos é Deus. Jesus é o corpo de Deus, que se tornou o quê? O princípio da criação de Deus. E aquele santo foi cheio com sangue. Sangue santo, o próprio sangue de Deus. O tabernáculo veio ao nascimento.
cresceu e se tornou homem. Ele foi ao Jordão e ali este sacrifício foi levado por João no rio chamado Jordão. Foi lavado por João no rio chamado Jordão. Quando aquele sacrifício aceitável saiu da água, Deus veio e habitou nele, enchendo-o com o Espírito sem medida. E quando ele morreu, ele derramou o sangue. Perfeito. Que Deus abençoe a todos. É maravilhoso. Compreender as Escrituras na sua essência é maravilhoso. Pode dizer que é. Eu espero que este estudo ajude a cada um a compreender o Logos e compreender Jesus de Nazaré, o corpo, o tabernáculo de Deus, que é o princípio da criação de Deus. Eu teria vários parágrafos para mostrar, mas vamos encurtar o tempo para que você entenda melhor. Aqui é só uma pincelada, porque se eu for mostrar todos os parágrafos, demorarei aqui bem 5 horas e ficaria muito longo e muito extenso. Mas Deus abençoe a todos, que a graça soberana do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Shalom.